Prezados irmãos e irmãs, nós estamos reunidos com muita alegria para mais uma aula da Escola Dominical. E hoje é dia de festa. Nós já tivemos um culto de gratidão a Deus pela existência da nossa igreja e também de intercessão por ela. A nossa igreja está completando 117 anos de organização. E nesta aula, em conjunto, nós vamos falar a respeito das origens da nossa igreja. Vamos curvar a cabeça e vamos pedir a bênção de Deus para o estudo de hoje. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te damos graças pela existência da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nós te damos graças porque tu tens abençoado esta igreja ao longo da sua caminhada histórica. Nós te damos graças porque tu nos chamaste para te servirmos nesta igreja. E nós queremos que tu nos abençoes, que tu abençoes a esta igreja, para que ela permaneça sendo fiel aos teus ensinos e que ela também continue na sua missão de proclamar e trabalhar pela implantação do teu reino aqui em nosso mundo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Antes do estudo, nós queremos fazer uma leitura de um texto bíblico que serve para nos inspirar nesta aula a respeito da história da nossa igreja. É o Salmo de número 126. Vou repetir, Salmo 126. Que diz assim: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo. Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Este salmo é um salmo da história de Israel, mas ele pode ser lido perfeitamente como um salmo da história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Esse salmo fala a respeito de 3 tempos: tempo passado, tempo presente e o tempo futuro. A respeito do passado, o salmista recordava que o Senhor tinha feito grandes coisas pelo seu povo. E nós podemos dizer com toda alegria: o Senhor fez grandes coisas pela nossa igreja. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil foi organizada em 1903, quando todas as igrejas evangélicas do Brasil dependiam de recursos de estrangeiros, recursos de outras igrejas de fora do país, principalmente dos Estados Unidos, para sobreviver. A nossa igreja foi a primeira igreja evangélica brasileira a se sustentar com os seus próprios recursos. Era quase impossível
mas o Senhor fez grandes coisas por nós. Mas o salmista fala também do presente. E ele diz: nós estamos alegres. E, de fato, nós devemos nos alegrar. Há muita coisa que nos preocupa, muitos problemas que enfrentamos, mas temos de conservar a alegria. Nós estamos alegres e vamos nos alegrar com todos os presbiterianos independentes do nosso país. E a respeito do futuro, o salmista diz: faze com que prosperemos de novo, ó Senhor. E aí então vem uma expressão que eu quero destacar: faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Eu já tive a oportunidade de visitar o sertão da Paraíba, em trabalhos da nossa igreja. E é interessante, quem conhece o Nordeste sabe que no interior acontece muito isso. Na época das secas, na época da falta de chuvas, os rios são intermitentes, isto é, eles desaparecem. O leito fica seco. E que alegria quando o leito seco do rio é alimentado pela chuva. E aí o sertão fica verde como o mar. Uma maravilha. E era assim também lá em Israel. O povo clamava por chuvas, chuvas de bênçãos, na esperança de que elas viriam pela graça do Senhor. Pois bem, nós estamos semeando no tempo presente, talvez estejamos chorando no tempo presente por causa das lutas, mas nós esperamos chuvas de bênçãos. E agora nós vamos ouvir e também cantar, se for possível, junto com aquilo que estará sendo divulgado pelo nosso amado irmão presbítero Carlos, um hino que foi muito cantado na noite de 31 de julho de 1903. É o hino Chuvas de Bênçãos. E, aliás, a letra do hino diz: chuvas de bênçãos teremos. A gente fala no futuro, mas a gente já tem a convicção no presente. Aguardamos chuvas e temos a certeza de que elas virão. Porque isso não depende de nós, depende de Deus, e Ele é sempre fiel. Vamos, pois, cantar, como na noite de 31 de julho de 1903, chuvas de bênçãos teremos. Chuva
Depois deste cântico, nós vamos agora ter a oportunidade de assistir um vídeo que retrata bem o que aconteceu quando houve a divisão da igreja e também quando foi organizada a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Vamos curtir esse vídeo. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil completa 117 anos em 2020. Se pudéssemos voltar no tempo, exatamente no dia 31 de julho de 1903, na São Paulo de crescimento pujante, veríamos um grupo de oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil saindo de uma sessão do Sínodo com semblantes preocupados. Eram contrários à decisão da maioria em relação a duas questões controversas: a autonomia do presbiterianismo brasileiro em relação à missão norte-americana e a incompatibilidade entre maçonaria e fé cristã. Liderados pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, o grupo era formado pelos pastores Vicente Temudo Lessa, Otoniel Mota, Caetano Nogueira Júnior, Alfredo Borges Teixeira, Bento Ferraz e Ernesto Luiz de Oliveira. Ao sair da reunião, o reverendo Eduardo Carlos Pereira pediu a palavra para despedir-se. E diante de um auditório repleto de representantes de outras igrejas, fez um discurso intenso e emocionado. Temudo Lessa assim descreve os momentos seguintes ao discurso de despedida de Eduardo Carlos Pereira. Tomou o chapéu, desceu da tribuna e atravessou o recinto no meio do rumor que se erguia. Lágrimas corriam pela face de muitos. Quando ia saindo o grupo do templo do Largo dos Guaianazes, bradou alguém: "A primeira igreja!" E perto das 11 horas da noite, abriram-se as portas do templo da Rua 24 de Maio para acolher os que vinham reunir ali em hora tão adiantada. Entoavam-se hinos ao Senhor. Um pendão real foi o mais celebrado e converteu-se em Marselhesa do novo ramo presbiteriano. Pela coroa real do Salvador, era o brado de guerra. O 31 de julho passou a ser tradicionalmente comemorado como o Dia da Independência do Presbiterianismo Nacional. No dia 1º de agosto de 1903, foi realizada a primeira reunião na primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo, agora independente, que recebia o nome de Igreja Presbiteriana Independente Brasileira, segundo a grafia da época. Vamos agora partir para o estudo. Nós vamos abordar nesta aula as razões da organização da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ou seja, as origens da nossa igreja. Eu gostaria de começar fazendo um comentário um pouco divertido, mas, além de divertido, também sério. Antes de começar a aula aqui com o reverendo Carlos, conversando com ele me perguntou: mas a nossa igreja começou no 31 de julho? E eu disse: olha, eu prefiro que a gente comemore o 1º de agosto. O mês de agosto é interpretado aqui no Brasil como sendo um mês perigoso, um mês em que aconteceram grandes tragédias na nossa história. Não sei se é por isso que a nossa igreja preferiu adotar a data de 31 de julho. Mas no 31 de julho, a Igreja Presbiteriana não foi organizada. No 31 de julho de 1903,
um grupo de pastores e presbíteros saiu da Igreja Presbiteriana do Brasil, e esse grupo saiu, já era tarde da noite. E não dava para organizar uma nova igreja de madrugada. Então, esse grupo saiu e se reuniu no templo da primeira igreja de São Paulo, que era, naquela época, na rua 24 de Maio. E esse grupo esteve ali orando, lendo a Bíblia, cantando. E o grupo cantou 3 hinos naquela ocasião. O hino oficial, o Pendão Real, um hino de louvor, Cantai a Cristo Salvador, e o terceiro hino, entoado em 1903, foi Chuvas de Bênçãos Teremos. E aí o grupo se dispersou, cada um foi para sua casa ou para um hotel para dormir. E no dia seguinte, o dia 1º de agosto, é que a igreja foi organizada. Então, eu costumo dizer assim, olha, no 31 de julho foi a divisão. E no 1º de agosto é que foi a organização. E eu penso que é preferível a gente lamentar a divisão. Mas a gente tem que celebrar a organização. Então, o aniversário da igreja deve ter uma marca de tristeza, mas, ao mesmo tempo, uma marca de alegria. Vamos lamentar as divisões da igreja. Jesus orou para que os seus seguidores fossem um. E a igreja de Atos dos Apóstolos tinha um só coração e uma só mente. Infelizmente, neste mundo, as igrejas que seguem a Jesus estão divididas. Por isso, nós lamentamos as divisões. Mas, ao mesmo tempo, vamos nos alegrar, porque Deus tem abençoado a nossa igreja. Os irmãos e as irmãs compreenderam bem? Então, olha, 31 de julho, tristeza da separação. 1º de agosto, alegria pela organização da nossa igreja. E então vamos a essa pergunta agora. Por que a Igreja Presbiteriana Independente foi organizada? Quais são as suas origens? E eu quero começar apontando um primeiro ponto para a divisão. Pode parecer também algo contraditório, mas é a verdade histórica. A Igreja Presbiteriana, quando chegou ao Brasil, já era uma igreja dividida. O que nós recebemos aqui no Brasil não foi uma só igreja presbiteriana, mas foram 2 igrejas presbiterianas. Como? É simples de explicar. Lá nos Estados Unidos, houve um problema muito sério com a escravidão. Aliás, infelizmente, aquele país tem problemas até os dias de hoje com o racismo, com o preconceito racial. Mas no século XIX, na metade do século XIX, começou uma grande campanha pelo fim da escravidão. E os Estados Unidos se dividiram. Do lado norte ficou a igreja contra a escravidão. E do lado do sul, a igreja que, pasmem, era uma igreja a favor da escravidão. E por causa da guerra que houve entre o norte e o sul dos Estados Unidos, uma guerra que foi de uma carnificina tremenda, nessa guerra, os Estados Unidos se dividiram em praticamente 2 países, lutando contra si mesmo.
Aliás, o presidente daquela época, o presidente Abraham Lincoln, ele usava até um texto bíblico, porque ele era contra a escravidão. E o seu argumento era aquela expressão bíblica do Evangelho: nenhuma casa dividida contra si mesmo pode permanecer. E ele não queria que os Estados Unidos se dividissem por causa da escravidão. Mas o país se dividiu. E com a divisão do país, houve também a divisão da igreja. Não foi só da igreja presbiteriana, outras igrejas também se dividiram. E então formou-se a Igreja Presbiteriana do Norte e a Igreja Presbiteriana do Sul. E quando elas vieram e mandaram missionários para o Brasil, estas duas igrejas enviaram seus missionários. A Igreja Presbiteriana do Norte enviou missionários, principalmente para o Rio de Janeiro, para São Paulo e outros lugares. E a Igreja Presbiteriana do Sul, a favor da escravidão, essa igreja enviou missionários para a região de Campinas e pegando depois ali o sul de Minas. Estes dois grupos de missionários nem sempre concordavam. Por exemplo, a Igreja do Norte criou uma escola em São Paulo. Era uma escolinha. Foi fundada até pela esposa do pastor da Igreja de São Paulo e missionário, que era o reverendo Chamberlain. E a Igreja do Sul fundou uma escola em Campinas. E estas duas igrejas começavam a competir não só no trabalho, mas também na educação. Então, a Igreja do Norte, com aquela escolinha em São Paulo, acabou transformando aquela escola numa universidade, hoje a conhecida Universidade Mackenzie. Mas a Igreja do Sul também criou a sua escola lá em Campinas. E aí vem um segundo motivo para a divisão. O primeiro motivo é que eram duas igrejas presbiterianas trabalhando, com as suas diferenças. O segundo motivo, a questão da educação. E a educação envolve também a questão do seminário, a educação teológica. Uma característica dos presbiterianos do mundo todo é que os presbiterianos valorizam muito o estudo da Bíblia. E os presbiterianos, o presbiterianismo mundial, faz questão de ter um ministério pastoral esclarecido, bem formado, um ministério pastoral que realmente conhece a Bíblia. Isso quer dizer que os presbiterianos do mundo inteiro sempre investem muito na educação teológica. Foi exatamente isso que aconteceu com os dois grupos missionários que formaram a Igreja Presbiteriana do Brasil. A partir do ano de 1888, estes dois grupos começaram a querer formar o seminário para preparar pastores. Pastores brasileiros para o povo brasileiro. A gente não iria ficar o tempo todo, até os dias de hoje, pedindo para virem pastores formados nos Estados Unidos. E aí o problema surgiu. Onde será instalado o seminário? Os missionários do Sul falaram, bom, o seminário tem que ser em Campinas. Mas os missionários do Norte disseram, de jeito nenhum.
Seminário tem que ser em São Paulo. Resultado: o pessoal aprovou que teria um seminário, mas o seminário não saiu do papel, porque os dois grupos missionários ficavam disputando onde seria o seminário. E aí surge um terceiro elemento. A terceira razão para a divisão da igreja era a questão do grupo de pastores brasileiros. Para falar desse grupo de pastores brasileiros, eu quero comentar um pouco a vida fantástica do primeiro pastor presbiteriano brasileiro. O nome dele era José Manuel da Conceição. O José Manuel da Conceição, antes de ser pastor, ele era um padre. Mas um padre diferente. Um padre que gostava de estudar a Bíblia. E esse padre, José Manuel da Conceição, vivendo ali na cidade de Sorocaba, José Manuel da Conceição entrou em contato com famílias de origem alemã. E com esses alemães, que eram luteranos, ele cada vez mais se apegou à Bíblia. E aí, quando ele foi ordenado padre, ele passou a ser um padre diferente. Por exemplo, esse é um exemplo muito importante. Ele, como padre, tinha de receber as confissões dos paroquianos. E quando um padre recebia a confissão, o padre tinha que estabelecer a penitência. O padre ouvia a confissão e depois dizia o que é que o fiel tinha que fazer para se penitenciar. Só que o José Manuel da Conceição tinha estudado a Bíblia e ele não seguia essa cartilha. Ele ouvia a confissão e aí dizia para os seus paroquianos: olha, ao invés de estabelecer a penitência, vamos nós dois nos confessar a Deus e pedir perdão através de Jesus Cristo. Não deu outra. O padre Conceição, como era chamado, recebeu um apelido. Ele passou a ser conhecido como padre protestante, por causa desse seu comportamento, por causa da sua valorização do ensino bíblico. Para ele, a Bíblia era muito importante. Então, ele passou a ser chamado de padre protestante. E os superiores dele, o bispo, percebeu que não dava para conservar o Conceição numa mesma paróquia, ele só causava problemas. Então, o bispo começou a enviar o Conceição um ano numa paróquia, outro ano noutra paróquia, noutra cidade, e assim por diante. Até que chegou um ponto que não tinha mais nenhuma paróquia para ele. E ele, então, ficou sem nenhuma igreja. Ele entrou em uma crise e se retirou. Foi nesse momento que o pastor da igreja de São Paulo, o nome dele era Alexander Latimer Blackford, ouviu falar de um padre protestante. Aí o Blackford foi atrás do Conceição no interior de São Paulo, conversou com ele, trouxe-o para São Paulo, e o resultado final foi esse.
os pastores presbiterianos perceberam que o Conceição já era alguém que tinha formação bíblica. Ele foi recebido como membro da Igreja Presbiteriana de São Paulo e, posteriormente, foi ordenado pastor. Então, o Conceição representava o terceiro grupo dentro da Igreja Presbiteriana, o grupo dos pastores nacionais. E esse grupo dos pastores nacionais começou a se desentender com os missionários norte-americanos. Então, vejam bem, havia já 3 grupos de líderes no presbiterianismo. Presbiterianos do norte dos Estados Unidos, presbiterianos do sul e presbiterianos brasileiros. E cada grupo queria se destacar. O grupo do José Manuel da Conceição, o grupo dos pastores nacionais, não queria aceitar a cultura norte-americana, queria aceitar só o evangelho. E aí o Conceição acabou sendo até meio marginalizado pelos missionários. Só que um dos sucessores do Conceição foi o reverendo Eduardo Carlos Pereira. O reverendo Eduardo Carlos Pereira era mineiro. E ele se converteu, e ele veio para São Paulo, e ele foi o primeiro pastor brasileiro da Igreja Presbiteriana de São Paulo, a primeira igreja de São Paulo, que hoje é a primeira igreja presbiteriana independente. O Eduardo Carlos Pereira tornou-se pastor da Igreja Presbiteriana de São Paulo no ano também de 1888. E ele estava muito interessado em que a Igreja Presbiteriana tivesse um seminário. E ele até lutou para que o seminário fosse criado. Só que quando ele lutava pelo seminário, ele, ao mesmo tempo, percebia que os missionários não se entendiam. Os missionários de São Paulo querendo o seminário em São Paulo, os missionários do norte querendo o seminário em São Paulo, e os missionários do sul querendo em Campinas. E o tempo foi passando e nada de seminário algum. Então, o que é que fez o Eduardo Carlos Pereira? Ele falou, vou criar uma escola para preparação teológica na Igreja de São Paulo. E foi o que ele fez, ele criou um instituto teológico para preparação de líderes brasileiros para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Só que, ao invés de resolver o problema, isso aí acabou contribuindo para azedar ainda mais o relacionamento entre o grupo de pastores brasileiros e os 2 grupos de pastores norte-americanos. Até aqui, nós falamos já de vários fatores para a divisão. Por um lado, a Igreja Presbiteriana já veio dividida. Por outro lado, os 2 grupos não se entendiam quanto ao seminário. Terceira razão, formou-se um grupo de pastores brasileiros que queria tão somente desenvolver o trabalho no Brasil. E, em quarto lugar, o Eduardo Carlos Pereira, nacionalista, querendo que nós tivéssemos um seminário presbiteriano no Brasil. Veio mais um fator para complicar a história. Eu acho que esse fator, os irmãos e as irmãs conhecem um pouco. Tenho que explicar a história.
havia naquela época um jornal que era o Jornal da Igreja Presbiteriana do Brasil. O jornal se chamava Imprensa Evangélica. Esse jornal, a Imprensa Evangélica, tinha sido criado pelo reverendo Ashbel Green Simon, que era um missionário do norte dos Estados Unidos. E quando foi a reunião em 1888 que organizou a Igreja Brasileira, a Igreja do Norte passou o jornal para a Igreja do Brasil. Só que o pessoal que estava tomando conta do jornal, editando o jornal, preparando o jornal, esse pessoal começou a publicar matérias que não agradaram muito os missionários norte-americanos. Resultado: a Igreja do Norte, que havia transferido o jornal para a Igreja Brasileira, resolveu descontinuar, quer dizer, resolveu que a imprensa evangélica deixaria de existir. Nessa ocasião, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, com mais líderes nacionais, o reverendo Eduardo resolveu organizar um jornal brasileiro, Jornal Evangélico Brasileiro. Qual o nome desse jornal? Alguém se lembra? Pena que eu não posso ouvir, né? Esse jornal se chamava e se chama até hoje O Estandarte. O Estandarte foi fundado no ano de 1893. E nesta celebração de aniversário da nossa igreja, a gente pode até ter um justo orgulho em dizer: foi o primeiro jornal evangélico brasileiro. E ele continua até hoje. O jornal Estandarte, ele vai completar um século daqui 3 anos, em 2023. Ou melhor, desculpem, vai completar muito mais do que um século. Um século foi em 1993. Agora são mais anos de vida para o Estandarte. Então, foi organizado o jornal Estandarte, que permanece até hoje. E esse jornal acabava sendo um instrumento para os pastores brasileiros divulgarem as suas ideias, divulgarem as suas mensagens por todo o nosso país. E a coisa foi cada vez mais se complicando. Aquele atrito entre os 3 grupos que faziam parte da Igreja Presbiteriana Brasileira foi se tornando cada vez mais complicado o relacionamento. Mais um problema. O reverendo Eduardo Carlos Pereira era o pastor da Igreja Presbiteriana de São Paulo. E só havia uma igreja presbiteriana na cidade de São Paulo. Mas na cidade de São Paulo havia muitos missionários norte-americanos. Missionários que não eram pastores. Eram missionários que trabalhavam na educação, que trabalhavam em outros setores, mas missionários com esse título. E lá na igreja do reverendo Eduardo, a Igreja Presbiteriana de São Paulo, havia um missionário que trabalhava na escola que viria a se tornar a Universidade Mackenzie. O nome dele era Horácio Lane. Se algum dos irmãos ou das irmãs
tiverem a oportunidade de visitar a Universidade Mackenzie, irão encontrar ali na universidade várias referências a esse missionário, Horácio Lane. Até na Avenida da Consolação, para quem sobe a Consolação, do lado direito, existe uma chácara que faz parte da propriedade da Universidade Mackenzie. E ali está escrito Chácara Horácio Lane. Era onde morava o missionário que era o diretor da escola. Só que esse diretor da escola não era assim um membro da igreja muito zeloso. E naquela época, os pastores, os conselhos das igrejas eram mais rigorosos. Por exemplo, era inconcebível que um membro da igreja não participasse do culto regularmente, principalmente quando havia a celebração da ceia. Outro exemplo, não se aceitava que um membro de uma igreja presbiteriana trabalhasse no dia do Senhor, no domingo. E o Horácio Lane, que era um missionário, que era o diretor da escola que viria a ser o Mackenzie, ele incorreu nesses dois problemas. Ele não frequentava a igreja regularmente e ele também era visto trabalhando ali na escola aos domingos. São Paulo era uma cidade pequena, então todo mundo sabia da vida dos outros, né? E a primeira igreja de São Paulo ficava perto ali da escola americana. Então, o que fez o Conselho da Igreja Presbiteriana de São Paulo? A igreja do reverendo Eduardo. O Conselho resolveu advertir o missionário. Primeiro advertiu, ele continuou praticando aquilo que era considerado uma falta grave e depois acabou sendo disciplinado. Era costume da época, rigoroso. Isso quer dizer, ele foi suspenso da comunhão. Não podia participar da ceia. Agora entendam os irmãos e as irmãs, né? Uma igreja brasileira, com um pastor brasileiro, essa igreja tinha a petulância de advertir e suspender e disciplinar um missionário norte-americano. O Horácio Lane não aceitou isso de jeito nenhum. O que ele fez? Ele viajou para os Estados Unidos e lá ele foi restaurado à comunhão por uma igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Isso é totalmente irregular ainda nos dias de hoje. Um membro que é disciplinado por uma igreja só pode ser restaurado à comunhão por aquela mesma igreja. Uma igreja que disciplinou alguém não vai aceitar que outra igreja restaure a pessoa. Então, isso serviu para prejudicar ainda mais o relacionamento entre o grupo nacional e o grupo norte-americano. Então, aí ficava muito interessante, né? Eu falei que havia 3 grupos, norte-americanos do norte, norte-americanos do sul, norte-americanos brasileiros. Pastores brasileiros. Os norte-americanos do norte, norte-americanos do sul, não se entendiam. Agora, eles se juntavam quando era contra o grupo nacional. E o Eduardo Carlos Pereira continuou com as atividades nacionalistas que ele já estava desenvolvendo.
Ele já tinha fundado o Estandarte, já tinha fundado o Instituto Teológico, e ele criou ainda uma outra organização. Essa organização eu considero uma das coisas mais notáveis que ele fez. Era uma organização chamada Sociedade Brasileira de Tratados Evangélicos. Essa entidade foi organizada em 1884. E era uma entidade que tinha por objetivo publicar obras teológicas de autores brasileiros e sobre problemas teológicos brasileiros. Até hoje, muito tempo depois, a gente continua sofrendo muita influência da teologia feita nos Estados Unidos, da teologia feita na Europa. No meu tempo de seminário, que já faz alguns anos, a gente tinha que ler muitos textos em inglês, porque não havia literatura teológica de brasileiros e em português. E olha, o Eduardo Carlos Pereira, vivendo mais de um século antes, ele queria que os pastores brasileiros produzissem uma teologia para brasileiros. E esse era o objetivo da Sociedade Brasileira de Tratados Teológicos. Eu tenho aqui uma relação de obras publicadas por essa sociedade. Primeira obra, O Culto dos Santos e dos Anjos. Não era uma obra vasta, era um livro pequeno. E o próprio Eduardo Carlos Pereira escreveu esse texto. Era um problema sério no Brasil entre os evangélicos e os católicos romanos. Culto dos Santos. A segunda obra publicada teve o seguinte título: O Único Advogado dos Pecadores. Autor do texto, Eduardo Carlos Pereira. Era um ponto de divergência, e ainda é um ponto de divergência entre evangélicos e católicos romanos. O nosso único advogado perante Deus é Jesus Cristo. Mas os católicos romanos ainda oram para que Maria interceda por eles. A terceira obra foi uma obra intitulada O Culto às Imagens. Quem escreveu? Reverendo Zacarias de Miranda, pastor brasileiro. E esse culto às imagens, essa obra tratava exatamente de um problema que afetava a Igreja Romana, que naquela época tinha muitas imagens nos seus templos. E era exatamente contra isso que a obra do Zacarias de Miranda foi escrita. Até aí, tudo bem. Era algo que afetava o relacionamento da Igreja Presbiteriana com o catolicismo romano. Só que, exatamente depois dessas três obras, o Eduardo Carlos Pereira escreveu uma outra obra que eu tenho aqui comigo, é uma preciosidade. Título da obra: A Religião Cristã e Suas Relações com a Escravidão. Devemos nos lembrar que naquela época havia escravidão no Brasil. E a sociedade brasileira, em grande parte, já estava clamando pelo fim da escravidão. Mas o imperador do Brasil, Dom Pedro II, relutava em acabar com a escravidão.
E o Eduardo Carlos Pereira, pastor brasileiro, ele publicou esse livreto dizendo que não era correto um cristão ter escravos. Eu acho que hoje em dia está todo mundo contra a escravidão, mas naquela época, final do século XIX, isso era um negócio meio complicado. Pior ainda, a gente tem que se lembrar que havia duas igrejas enviando missionários para o Brasil. A Igreja Presbiteriana do Norte e a Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos. Os missionários do Norte eram contra a escravidão, mas os missionários do Sul eram a favor da escravidão. E o que o Eduardo Carlos Pereira foi fazer? Ele publicou um texto contra a escravidão. Os missionários norte-americanos, para não entrarem em choque, eles não abordavam esse tema. E aí um missionário, um pastor brasileiro, se atrevia a escrever contra a escravidão. Hoje, a gente dá graças a Deus, porque o Eduardo Carlos Pereira foi uma voz profética. Ele se levantou para dizer que o cristão não devia ter escravos. Mas havia presbiterianos que tinham a escravidão como algo defensável. Havia presbiterianos que tinham escravos. Os missionários do sul dos Estados Unidos ainda defendiam a escravidão. Então, o reverendo Eduardo mexeu num vespeiro. Eu não sei se os irmãos e as irmãs estão me acompanhando, mas eu já apontei inúmeras razões para mostrar que havia posicionamentos diferentes dentro do presbiterianismo brasileiro. Havia divisões internas, havia discordâncias internas. E dificilmente a igreja iria continuar sendo uma só. Até esse ponto, ninguém havia falado nada a respeito de maçonaria. Foi somente no ano de 1898, aliás, em dezembro de 1898, que um membro da igreja escreveu um artigo no Estandarte sobre a incompatibilidade entre a fé evangélica e a maçonaria. O nome desse irmão era Nicolau Soares do Couto Escher. Vou repetir, Nicolau Soares do Couto Escher. E ele começou, então, a defender a ideia de que era impossível alguém ser da maçonaria e, ao mesmo tempo, ser da igreja. A discussão ferveu. Por quê? Porque havia muitos presbiterianos que eram da maçonaria. Havia missionários norte-americanos que eram da maçonaria. Havia pastores brasileiros que eram da maçonaria. E a discussão foi ficando cada vez mais quente. Até que, em 1903, houve uma reunião do que seria hoje a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Isto é, uma reunião de todas as igrejas presbiterianas do Brasil. E o Eduardo Carlos Pereira, sempre ele, né? Ele escreveu um livro chamado A Maçonaria e a Igreja Cristã. Esse livro eu tenho também. É um livro no qual ele defende a ideia de que o cristão não pode ser maçom.
não é compatível a fé cristã com a maçonaria. O Eduardo já tinha escrito aquele livro contra a escravidão e agora contra a maçonaria. E na reunião de 1903, ele entrou com uma espécie de plataforma, são propostas para o presbiterianismo brasileiro. O que ele estava querendo é que a Igreja Presbiteriana do Brasil se tornasse uma igreja que não fosse mais uma igreja que dependesse de decisões das igrejas norte-americanas. Ele queria uma igreja brasileira, uma igreja nacional. E outro ponto da sua plataforma era o de que a Igreja Presbiteriana do Brasil declarasse que havia incompatibilidade entre a fé cristã e a maçonaria. O resultado foi que, na discussão dessa questão da maçonaria, o grupo brasileiro ficou reduzido, porque missionários norte-americanos eram maçons e pastores brasileiros também eram maçons. Então, o que fez a maçonaria, ou a questão maçônica? A questão maçônica uniu os presbiterianos norte-americanos do norte com os presbiterianos norte-americanos do sul dos Estados Unidos e com pastores brasileiros que já pertenciam à maçonaria. Ficou um grupo pequeno de pastores e presbíteros que eram contra a maçonaria. Os três grupos que eram a favor da maçonaria ficaram unidos. E o grupo do Eduardo Carlos Pereira, o nacional brasileiro contra a maçonaria, saiu. E aí, então, acabou ficando para a história, muita gente fala isso, que a razão de ser da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é que ela é uma igreja contra a maçonaria. Eu não concordo com isso. A nossa igreja, ela surgiu também por causa da maçonaria. Mas a nossa igreja foi organizada para ser uma igreja com características brasileiras. Aliás, é isso que faz com que o presbiterianismo se expanda por diversos países do mundo. Isso torna a igreja presbiteriana um pouco diferente da igreja luterana, por exemplo. Quando a gente pensa na igreja luterana, a gente pensa em alemães. A igreja luterana do Brasil é uma igreja muito forte onde houve a colonização alemã. Agora, a igreja presbiteriana, a igreja que começou com a reforma de Calvino em Genebra, a igreja presbiteriana se espalhou por todo o mundo e ela não é uma igreja suíça, não é uma igreja francesa, não é uma igreja escocesa, não é uma igreja norte-americana. É uma igreja que se espalha por toda parte, porque a igreja presbiteriana tem certos elementos que são característicos, certos pontos que unem todos os presbiterianos do mundo, mas, ao mesmo tempo, a igreja presbiteriana ela tem características de cada povo, de cada cultura. A nossa igreja é uma igreja presbiteriana brasileira. Aliás, foi esse o primeiro nome da nossa igreja. Antes de ela ser chamada de Igreja Presbiteriana Independente, ela foi conhecida como a Igreja Presbiteriana Brasileira. E eu creio que é essa herança que a gente tem que preservar. Nós somos presbiterianos,
somos brasileiros. Somos presbiterianos como todos os outros presbiterianos espalhados pelo mundo. Mas temos características nacionais, características da nossa cultura. E nós devemos preservar tudo isso. Pena que não dá para a gente conversar, mas eu gostaria de ouvir as perguntas dos irmãos, eu gostaria de trocar ideias, de compartilhar, mas quem sabe, num futuro bem próximo, a gente possa se encontrar presencialmente para conversar sobre tudo isso que dissemos. Quero agradecer a Deus pela vida da nossa igreja e quero agradecer a Deus também pela paciência dos irmãos e das irmãs em me ouvirem neste domingo. Vamos encerrar orando ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento que tivemos de comunhão contigo, de comunhão com irmãos e irmãs na fé. Mais uma vez queremos te agradecer pela existência da Igreja Presbiteriana Independente. Mais uma vez queremos te suplicar que tu a abençoes em sua característica de ser uma igreja presbiteriana brasileira. Mas acima de tudo, nós queremos te rogar que tu abençoes a esta igreja, para que ela seja uma igreja fiel ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Tenham um bom final de domingo, que em breve possamos estar juntos outra vez. Amém. Grande abraço.